No one goes to Hank's for his spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. Olá, pessoal! Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Olá, pessoal! E este é mais um episódio do Mil e Um Filminhos. Esse episódio vai sair para todo mundo, porque a gente prometeu, como nosso mês de aniversário. Então, para quem não está acostumado, gente, o Mil e Um Filminhos a gente faz apenas para apoiadores. Estamos aí há um tempo sem lançar nada, mas em breve voltaremos. Basicamente, a gente escolhe um tema e fala desses filmes. Eu escolho um, a Jéssica escolhe outro, ou a gente escolhe, tipo, uma trilogia, como falamos da Bruxa de Blair. Escolhemos um tema. Teve o que foi de crianças psicopatas também, que cada uma escolheu um filme. Muito Enfim. bom, gente, as trocas, inclusive, desse filme. Exato, e aí a gente comenta sobre os filmes e dá dicas e fala besteira, então essa proposta é um pouco diferente aí para quem não curte filme de terror. Tipo, a gente... Vocês acompanhando uma conversa que eu e a Bruna, a gente normalmente conversa. Exatamente. Pior que o nosso grupo do WhatsApp é basicamente isso. Exatamente. Então, inclusive e acaba que eu acho que eu e a Bruna, a gente nem é tanto de WhatsApp, mas quando a gente fala, quando a gente tá pessoalmente, né, filha? Sim, meu Deus, a gente não cala a boca, né? Cala a boca. A gente fala demais. Porra. E aí a gente fica falando de filme, disso tudo, né? Como assim você não viu isso? Vamos ver agora, daí a gente assiste. Inclusive, gente, eu mostrei pra Bruna. Muito, obra de arte. Obras de arte aqui, várias obras de arte eu mostrei pra ela, né? Foi muito bom. Tem uma especial que é assim, que os nazistas estão no centro da Terra, né? Ah, não, esse não, pra mim não. Eu amei o Bad Taste, que pra mim era algo que estava na minha lista pra ver há muito tempo, que é do Peter Jackson, né, cara? Então, eu gosto muito do Peter Jackson e eu... Pô, você não gostou do Hitler robô? Ai, amiga, aí pra mim já é tipo trash moderno, que o me incomoda é a pessoa não tem coragem de fazer efeito prático e apela pra fazer 3D tosco. Isso é verdade. Eu não gosto, por isso que eu não gosto desses Sharknado, essas porra aí, porque... Você não gosta de Sharknado, menina? Não, amiga, pra mim, o trash tem que abraçar a tosqueira, que é você tem que fazer os efeitos práticos. Mas, pô, eu acho que dependendo da tosqueira dá certo. Por exemplo, Anaconda. Tá, Anaconda, ok, mas não foi feito para ser um filme trash. Ele é trash. Mas o intuito dele não é ser um filme trash. O intuito era, tipo, nossa, que medo. Olha, que medo, essa cobra é horrorosa de computação gráfica. Sim, mas eu só lembro do cara sendo vomitado pela vomitado, cobra e pra menina. Ai, que ódio! Que ódio! Então, pra mim, essa é a diferença. Eu não gosto de trash moderno por causa disso. Esse do Hitler aí... Boas ideias, mas às vezes a execução não me pega. Um que eu gosto, mas eu acho que talvez pela ação dele, talvez não pela trecheira. Aquele do tubarão gigante, como é mesmo? O Mega Shark, Mega Tubarão, acho que é, né? Nunca vi esse. Mega Shark, gente, eu gosto, eu vi no cinema 2 vezes. É você que está financiando esta merda. Licença, meu, por favor, respeita meu gosto. Não, eu acho, sim, uma obra-prima, sim, o Mega Shark. Ele tá chegando numa ilha, a galera tenta fugir, aí o bicho, você fala, gente, mas esse bicho triplicou de tamanho numa cena pra outra e... Sim. Sim, então, mas pra mim é tipo Piranhas Assassinas Voadoras, já tá no nível acima, sabe? Mas Piranhas Assassinas você gosta? Gosto, claro, porque é tudo efeito prático. Você vê o bonequinho lá sendo, entendo. sabe, com fio pendurado, se atacando a pessoa. Então, no seu caso, do trash moderno seria só se ele não for intencional, então. Exato, só que se não é intencional, aí sim. Que é tipo,
aquele Guerra dos Mundos novo, horroroso, não vi, eu vi uns pedaços. Mas Eu não vi, amiga, de verdade. é muito ruim. É muito ruim. O Ever, que é o meu marido, assistiu. E aí, cada vez que eu olhava pra TV, eu ficava, mano, que porra é essa que está acontecendo? Eu não lembro por que eu não assisti, eu não quis perder meu tempo vendo. Mas é tipo isso, assim, não pode ser intencional o negócio. Se é intencionalmente Você já não 3D, gosta. tosqueira, já perdeu a alma pra mim do trash, sabe? O trash Entendi. tem que ter a alma, tem que ter ali um negócio, um temperinho. E aí, então, gente, pra Vê- quem não tá ligado nos episódios do Mil Filmes, não tem corte, não tem edição, é só a gente falando. Se cortar em algum momento, gente, é porque minha internet caiu. É isso. Então é só esses os momentos de corte. Mas, por que a gente tá falando de filme trash? Não sei, porque o tema de hoje é Candyman. Começamos bem. É porque na nossa conversa no dia a dia, a gente foge muito do assunto. Total, Eu e a Bruna, a completamente. gente começa a falar, eu falo, mas do que a gente tá falando? Uma hora a gente volta pro início da conversa. Então, falamos essa semana do caso da Ruth May McCoy e por isso a gente vai falar hoje do Candyman, mas do primeiro filme de 92 e do filme novo de 2021. Vamos ignorar as sequências, fingir que elas nunca aconteceram. Eu nunca assisti Eu as assisti, sequências. gente. Eu acho que assim, elas são esquecíveis, tanto que eu esqueci. Assim, e fora que é isso, é tentar uma repetição, uma continuidade, sendo que eu acho que não precisava, assim. Eu lembro que, assim, as sequências, eu tinha até anotado, gente, algumas coisinhas do que. Pra falar, nossa, Jéssica, porque é o que acontece, a Bruna reviu os filmes, eu não, tá? Eu revi hoje, de tarde. Eu trabalhei. Entendeu? E aí, não deu tempo de ver, né? O Candyman 2, pelo que eu anotei, né? Que é o Candyman Farewell to the Flash, né? Sim. Ele é tipo, o Barker também, ele é produtor executivo, ou seja, tipo, não é um negócio, foi uma galera que não tinha nada a Uhum. ver, ou coisa do E tipo, o Tony né? Todd tá nele também. Sim, sim. Ah, não Então, sabia. o Barker, gente, O quem Clive Barker. escreve Candyman, né, é o Clive É. Barker, né? A gente vai explicar melhor sobre a história do Candyman, mas por cima, né, ele mostra mais a história anterior. Então, eu Tá. acho interessante, assim, Ele é um prequel. ele é um prequel. Tá. E aí, tipo, mostra uma moça que tá dando aula pra uma comunidade carente ali, e aí acaba trombando, né, nessa história, e aí acaba revivendo, então meio que você entende o porquê dele existir, né? Uhum. Mas, novamente, não é uma coisa que, sei lá, foi marcante pra mim. É interessante, talvez, pra quem. Gostei do primeiro filme e tal, mas não vá com grandes expectativas, entendeu? É como Uhum. se fosse uma historinha. Uma historinha, gente, não é nada demais, Sim. né? E tem o 3, né? Que é o Dia dos Mortos. E Né? também o Tony Todd fez os todos, Fez né? Ele, todos. tipo, O Tony Todd participou de todos, porque tava lá. ele gostava mesmo do, do, Sim, do, do do personagem, né? personagem. Né? Só que esse não tem nenhum envolvimento com o autor que é o Clive Barker, né? E Uhum. aí é uma coisa meio, sei lá, mistura. Esse daí eu acho meio tosco. É que ele é de 99, já pega aquela época ali que era tosqueira total os Ele, filmes. tipo, mistura com o Dia dos Los Muertos. E aí, aí os adolescentes começam a desafiar, contar 3 vezes, não sei. Cara, agora que eu vi, tá? Ele se passa em 2020. Sim, Gente, que doideira! Como assim? O sim. filme se passa em 2020. E aí, tipo, meio que repete também Aham. algumas coisas. Então, não acho tão interessante, Uhum. entendeu? Por conta disso, que é meio que mostrando além da sua mente, sabe? Não tem Tá. nenhuma questão a mais, assim. É meio Sim. tipo, ai, olha só, sei lá, como se fosse o filme da loira do banheiro, entendeu? Sim. Eu acho que é isso.
Assim, mas enfim, agora vamos contar desde o início? Falar desde o início? Basicamente, o que é primeiro? Quem escreveu sobre o Clive Baker primeiro? Barker. Barker? Clive Barker. Sim, gente, é o Clive Barker. Pra quem não sabe, ele escreveu o livro que deu origem ao Hellraiser também. Basicamente, é um conto, né? O Candyman. E ele se chama The Forbidden, né? Você que leu, fala um pouquinho aí, que eu não li. Então, mas é que eu li há muito tempo, galera. Então eu vou falar. Vou falar o que eu lembro, né? Sim. Enfim. Tipo, o The Forbidden, né? É muito focado sobre uma questão mais do medo que as pessoas têm daquilo. Sobre uma questão de tradição moral, sabe? Sim. O que eu sinto, deixa eu ver aqui. Tem uma questão também de lenda urbana muito forte, que eu acho que é o que se estende também, tanto no filme antigo, né? Sim, no primeiro, quanto no novo. Quanto no novo. Então, que mais que eu acho que eu lembro? Eu lembro que ele também é meio que. Ele é mais mitológico, eu acho. Sim. Né? Ele conta a história da Helena. Tava até lembrando aqui o nome dela. Ellen Buncan, né? E ela trabalha numa tese acadêmica sobre pichação, né, em local público, assim, né, e sobre a implicação estética e sociológica. Uma coisa que eu acho interessante é que até no segundo Candyman, no primeiro Candyman e no Candyman atual, tem mulheres estudiosas e acadêmicas. Eu acho isso muito interessante. É muito legal. Que é um negócio que eu fui reparando com o tempo, né. Enfim, aí ela estuda essas pichações, porque ela enxerga, né, como uma expressão. Só que, tipo, isso daí, gente, na Inglaterra, tá? Um ponto importante, não é nos Estados Unidos, diferentemente Isso, é porque o Clive Barker, ele é britânico, então... Isso. Ele é de Liverpool, né, então ele escreve aí basicamente lá sobre tem isso. o conjunto habitacional Spectre Street, né, que é uma região bem decadente, miserável, bem marginal, enfim, bem imunda. Tipo, ele relata isso sobre a sujeira, né? Porque ela sai do ambiente dela que é limpinho, né? Um bairro tal, indo pra esse negócio. Mas para ela também é uma galeria aberta, assim, né? Na rua. Sim. E aí, durante as visitas, né, que ela faz, assim, no local, ela vê uma cabeça pintada na parede com uma boca que fica numa porta, né? E aí na parede tá escrito doces para um doce. Isso tem no filme também, olha só. Isso. Sim. Aí ela vai perceber que essas pichações são mais que revolta dos adolescentes, né? E que, na verdade, é um alerta para um perigo que tá rondando ali, de um monstro que tá ali. Sim. Certo? Aí tem a Anne-Marie, que é uma moradora de lá também, uma moradora desse centro, né? Enfim. E aí ela conta que ali rolou um crime violento. Que um homem misterioso, com um gancho no lugar de mão, matou um idoso e arrancou os olhos dele. Só que ela, tipo assim, como a Ellen nunca tinha ouvido falar dessa história. Então ela fica meio, tipo, esta mulher está metendo louco, né? Sim. Só que ela fica muito obcecada, que é uma coisa também que acontece nos livros, né? No E nos filme. filmes, né? Que elas ficam meio, tipo, gente, ficam meio obcecadas por aquilo. E aí ela começa ela abandona o tema de estudo dela, né? De sociologia dela, que era, tipo, pichação. E começa a, tipo, ir atrás desse monstro do Spectre Street, que é o bairro. Aí o que acontece? Outras duas mulheres revelam que um menino que era deficiente mental, né? Tinha problemas, questões, né? Mentais, ele teve um pênis arrancado por um homem que tinha um gancho.
Entendeu? E aí ela descobre que, tipo, a galera ali chama esse homem de Candyman. Tá. Isso Entendeu? também tem no filme. É. No primeiro. Isso. E aí o que. Aí o que acontece? O bebê da Anne-Marie é degolado, Tá. né? E aí, tipo, a galera começa a ficar desesperada, porque essa história do menino tinha sido, tipo, também anos antes, né? Uhum. Então, quando o bebê da Ana Maria é degolado, é tipo, mano, ele voltou. Tá. Só que a Ellen, ao mesmo tempo que ela tá, tipo, muito obcecada, ela não consegue acreditar 100%. Uhum. Então, ela começa. Peraí, deixa eu tentar lembrar uma anotação que eu lembro que eu tinha feito, gente. Lembrei. Aqui, ó. A estudiosa, ela A fez estudiosa. anotações. Não, mas então eles Ah, realmente lembrei aqui, ó, que botaram. tem esse trecho que eu acho que é. Que Ah, é tipo. Aí tem. Enfim, resumidamente, gente, aí tem uma hora que ela encontra esse monstro, né? E aí ele fala uma frase que, tipo. Que é, tipo, vão dizer que suas dúvidas derramaram sangue inocente. Mas eu me pergunto, pra que serve o sangue se não pra ser derramado? sim. Porque ele Ele é fica. poético. Porque ele fica meio que dando a entender que ele voltou por causa da curiosidade dela, né? Uhum. E aí, as últimas páginas é ela se encontrando com ele, né? E ele tem cheiro de algodão doce e zumbido de abelhas. Hum. Então, acho que é algumas diferenças, né, do que se tem. E o Candyman, ele pede pra ela que ela seja a vítima dele, prometendo uma existência que vai transcender a vida, que a morte dela ia assustar, ia ser uma parábola pra assustar crianças, sabe? Uhum. E aí acontece que a Ellen tem uma fogueira, né? A Ellen fica dentro dela, junto com o bebê morto, né? Da vizinha, e o Candyman. E aí, nessa queima, ela acaba virando uma nova lenda urbana. Tá. Porque a queima de objetos acontecia muito lá, né? Porque Uhum. como era um lugar abandonado, então, tipo, a galera pegava, jogava móvel, enfim, né? E aí, pra Ellen, meio que dá a entender no final do livro que aquela queima tá sendo um recomeço, sabe? Ela tá meio que feliz morrendo. This episode is brought to you by Nordstrom. Spring calls for a wardrobe refresh, and Nordstrom has the best styles of the season. From dresses and denim to standout tops and accessories, find the trends and essentials that feel right for you. Discover new arrivals from brands you love like Wave, Princess Polly, Mango, Adidas, and Free People. Plus, free shipping and returns and free styling appointments make everything so easy. Shop in stores at Nordstrom.com or download the Nordstrom app. With Plan B emergency contraception, we're in control of our future. It's backup birth control you take after unprotected sex that helps prevent pregnancy before it starts. It works by temporarily delaying ovulation, and it won't impact your future fertility. Plan B is available in all 50 U.S. states at all major retailers near you with no ID, prescription, or age requirement needed. Together, we've got this. Follow Plan B on Insta at Plan B One Step to learn more. Use as directed. Sim. É que basicamente o que eu sei, né, das entrevistas do Clive Barker é que ele queria contar justamente sobre lendas, histórias, né, e como essas histórias que a gente conta, elas tornam alguma coisa imortal, né? Porque Por isso é que fica justamente isso. nessa dele falando Por que eu peguei esse trecho do sangue, gente? Porque é esse trecho que ele fala, ó, sua curiosidade pela lenda, você ficar Uhum. retomando a lenda, faz com que eu continue vivo. E se eu Sim, te matar, você vira uma lenda, entende? exato. En- Então, quando ela Então, morre, né, nessa fogueira, ela também tá virando uma lenda, né? sim. Ela tá entrando nesse círculo dele, né? Que é basicamente um looping ali de você ser lembrado, né, para sempre. E por isso você nunca vai sumir, porque você sempre é lembrado. Uhum. Basicamente, tudo isso tá no filme, no primeiro filme, que é de 92. Então, quem dirige é o Bernard Rose.
Ele já tinha feito alguns filmes, inclusive outro do Clive Barker, eles eram amigos e tal. E aí, quando ele leu o Candyman, ele falou, vamos fazer. E só que eles conversando, o Bernard falou assim, pra gente conseguir mais dinheiro, eu acho que a gente tem que fazer nos Estados Unidos. Que daí a gente consegue gente pra botar dinheiro lá de Hollywood, né? Gente com dinheiro, porque lá no Reino Unido era mais difícil. As pessoas não vão se identificar tanto e não vai chamar tanto público, ele falou. Ele queria atingir Ainda o mais mercado filme de americano. terror, né, gente? E aí eles, beleza, vamos mudar então para os Estados Unidos, já que é Estados Unidos, a história original tem muito essa questão de classe, né? Que é uma coisa principalmente ali de Liverpool, que é uma cidade portuária, com muita indústria e tal. E tem muito essa questão de classe lá, né? De luta de classes. E já que vai para os Estados Unidos, vamos então focar na questão de raça também, porque, né? Lá nos Estados Unidos existe até hoje uma segregação racial muito grande. Então, eles decidiram fazer em Chicago. Chicago é uma cidade muito conhecida por sua arquitetura. Eu acho legal isso do filme, que os dois filmes, né, focam nisso, na questão da arquitetura da cidade ter uma grande influência, né, na vida das pessoas. E sobre o aspecto social, né, da arquitetura Exato. também. Exatamente. E aí você tem esses projetos que eles chamam de projects, né, que são os projetos habitacionais para pessoas pobres, que eram grandes edifícios lá em Chicago, era assim, né, em Nova York, acho que também eles acabaram fazendo alguns assim, grandes edifícios de até 15 andares, onde você empilhava e amontoava pessoas e esquecia completamente delas lá, e deixava elas à margem da sociedade. Então, já tem um pano de fundo muito bom ali, né, Pra quem não sabe, Cabrini Green, que é onde se passa o filme, existia de verdade. Hoje em dia já está todo mudado, né? Como a gente pode ver no filme novo. Mas é isso. E aí eles usam, inclusive, o caso da Rusty Mae McCoy, né? Que a gente falou no episódio dessa semana, como meio como uma forma de dar mais. Como é que fala? Veracidade? Isso, veracidade ao filme, né? Você tá falando de lenda urbana, a história da Ruth é praticamente uma lenda urbana, né? Os caras entraram pela janela. Só que, né, eles mudam alguns detalhes. Então, Eu basicamente. acho que... Ai, pode falar. Não, o que eu ia pode falar. falar é que sobre 2 pontos que eu acho muito interessantes e diferentes, que eu acho que talvez tenha sido complementos também, né? Uhum. Um primeiro é que, assim, no livro, não no livro, quando eu falo livro, gente, é porque é um conto, mas a um conto só. Darkside fez uma versão muito linda, não sei se vende ainda, Sim. deve vender, mas é uma versão muito linda, né, do conto, então ele é muito curtinho, e, bom, e aí no livro, né, desse conto, por exemplo, em nenhum momento cita esse lance meio Bloody Mary da vida, sabe? Sim. Ai, fale 3 vezes no espelho. Isso daí é uma coisa que, Sim. tipo, eles tentaram fazer meio que... lá nos Estados Unidos eles fazem umas lendas urbanas assim, né? E um trecho que eu queria ler rapidamente, que é Pode ler. assim, que a gente tem o Tony Todd, né, como o Candyman, que é um homem preto, né, com aquela elegância que ele tinha, né? Muito bom. Charmoso, né, Charmoso cara? pra caralho. Aquela voz dele é muito É um foda ponto também que eu também. tenho que eu vou falar também daqui a pouco sobre. Porque pra mim é sim intencional. Mas voltando. Sim. Sim. O Tony, tipo, não tem nada a ver com o livro. Vou ler o Candyman escrito no livro, que eu acho que é uma coisa nunca vi. Pode ler. Ele reluzia ao ponto de ser berrante. Sua pele era de um amarelo que lembrava cera. Os lábios finos de um azul pálido. Os olhos selvagens cintilando como se a íris fosse incrustada de rubis. Seu paletó era todo remendado, assim como as calças. Ele era, pensou Ellen, quase ridículo, com seus retalhos manchados de sangue em um toque rosado nas bochechas amareladas. Então, meio que a Ellen encara ele como um monstro no livro, né? E eu acho... Não sei, você quer falar alguma coisa antes? Porque eu ia me aprofundar nessa parte. Achei bem interessante, porque eu nunca tinha lido essa descrição dele. Eu acho que no livro, que é uma coisa que eles usam até como não uma referência, assim, né? Mas, tipo,
tem um trecho, né, do filme que fala assim, Candyman não é real, é apenas história, como Drácula e Frankenstein, né, que ela fala isso pra uma criança, né. Sim. E aí, isso daí pra mim me deixa muito claro a relação da Ellen com Candyman, porque a Ellen com Candyman é uma relação, sim, que eles têm uma tensão sexual ali muito grande. Né? Tem. Ele causa uma hipnose nela muito grande. Ela tem um Sim. encantamento por ele. Ela não tá obcecada por ele só porque ela está obcecada pelas mortes, porque ela quer fazer justiça, porque caceta. Ela tá obcecada por ele porque ela está encantada por ele. E Entendeu? eu acho que aí pega um gancho com a história que eles falam que é do Candyman original, né? O homem o que fizeram com ele, né? Que ele tinha se apaixonado por uma mulher branca. Exatamente. Então ela é pra ser essa substituta dessa mulher, né? Que ele se apaixonou também, ela era apaixonada por ele. Então, eu acho que tem isso, né? Tipo, tanto que. E essa relação, tanto no livro quanto no filme, faz com que muitas vezes você comece também a duvidar da questão de saúde mental da Ellen, né? Tanto que, tipo assim, uma resposta alternativa, interpretação alternativa de muitas pessoas é que quem cometia os crimes era a Ellen, né? Sim. Porque ela era a única que saía sobrevivente de todo. Tipo, E o filme mostra ela vendo ele, mas as outras pessoas não vê, é só ela que enxerga ele, né? Tipo, exatamente. Então, tipo, por exemplo, no filme, né? O bebê da Anne-Marie, ela, tipo, não morre, né? Ele é sequestrado. Então, também é outra mudança que parece que também é meio mais soft, né? Em algum aspecto. Mas eu acho que também mostra que, tipo, é algo que a Ellen não faria, sabe? E não tem tanta essa dúvida no livro. Não existe essa Sim. dúvida no livro. Em nenhum momento se duvida da Ellen. Mas no filme eu acho interessante porque você consegue ter várias dúvidas sobre a própria Ellen, né? Enfim. Então eu Sim, não acho dá isso pra daí. confiar nela, né, como narradora, tipo, você não sabe se ela tá perdendo a cabeça, se realmente tá Exato. acontecendo. Outra diferença também que eu acho interessante é que no filme, né, meio que rapidamente no primeiro, mais profundamente no segundo, que é o aprofundamento sobre a origem dele. Sim. Então, gente, vamos lá. O filme, o primeiro, de 92, conta a história da Ellen Lyle, que ela tá fazendo a tese dela, né, de graduação de antropologia na Universidade de Chicago sobre lendas urbanas. E aí ela começa a ouvir falar de uma lenda em específico que chama a atenção dela, que é do Candyman, que é um espírito que mata qualquer pessoa que fala o nome dele 5 vezes na frente do espelho, que é aquela coisa da loira do banheiro, né? E aí ela fica sabendo do assassinato, né, da mulher que foi morta no banheiro, que, enfim, é citado o caso da Ruth May. E ela vai para Cabrini Green, que é onde aconteceu essa história, e ela vai atrás porque as pessoas lá acreditam realmente no Candyman. E ela chega lá, realmente é um lugar muito perigoso, né, controlado por gangues. Vai ela e uma amiga dela também, que está fazendo a tese com ela, que é a Bernadette. E elas vão conversando com as pessoas, elas encontram uma mulher que vive lá, que é a Anne-Marie McCoy. Interessante que eles deixaram o mesmo nome, né, do livro também. Sim. Só que McCoy, né, que é o nome da Ruth May McCoy, que foi a vítima que aconteceu realmente aquele assassinato no banheiro. Enfim, é uma mulher, uma mãe solo que está criando o filho dela em Cabrini Green. E eles começam a conversar, elas conversam, e a mulher fala, Candyman, enfim. E enquanto isso, vai mostrando a vida da Ellen ficando mais obcecada com a história do Candyman e com o relacionamento dela com um professor, que ela é casada, né, com um professor da universidade. E aí, quando eles estão num jantar com amigos, um outro cara lá que é estudioso também sobre esse tema, ele conta pra ela a história da onde veio o mito do Candyman, né, que é esse aprofundamento que você falou. O Candyman seria um homem chamado Daniel Robitaille,
Robitaille, que seria uma lenda que teria se originado em 1890. Ele era um artista, filho de um homem escravizado, e aí ele era contratado para pintar pessoas, e ele fazia muito sucesso naquela época, né? Ele fazia muito bem o trabalho dele. E ele começou a ganhar dinheiro, enfim, ele era um homem que caminhava ali entre a sociedade branca mais rica, né? Mas um dia ele foi contratado para pintar um retrato de uma filha de um magnata, e eles dois acabaram se apaixonando, e a mulher engravidou, e aí, né, ela contou pro pai dela, e o pai não ia aceitar e contratou homens para matar o Daniel. E ele falou para eles para torturar ele e fazer o que ele quisessem, né? Então, basicamente, o Daniel, ele é torturado, ele é espancado, mutilado, arrancam a mão dele, né, a mão direita, colocam um gancho no lugar da mão e passam mel pelo corpo todo dele para que ele fosse picado por abelhas, e depois de tudo isso ele é queimado. Então, essa seria a origem do Candyman, né, do filme. Por isso que ele tem esse gancho e tem sempre essa questão das abelhas, né? Uhum. E quando a Ellen volta pra Cabrini Green, ela encontra um menininho, e aí ele conta a história de um menininho que tinha deficiência intelectual, que teve o pênis arrancado no banheiro. Ele fala que foi o Candyman, ela vai até o banheiro, e aí chega os caras da gangue lá, espancam ela, porque a mulher tá lá conversando Burra. com as pessoas, ela é burra, sozinha, né? Deixar com a criancinha de 8 vários anos do lado de fora. momentos em que eu olho Véi, assim a sério. Ellen, eu falo, caralho, Ellen, tu é burra, né, velho? Tu é. Não, sério, mano, dá vontade mesmo, né? Só que E aí a gente tem que lembrar que a Ellen é só uma obcecada. ela é maluca, né, cara? Ela, tipo, realmente ela tá obcecada. Tipo, tem horas, eu lembro que teve momentos que, assim, você odeia muito o namorado dela, né? Só que Muito. O aí, marido dela é um insuportável que também, ele né? é muito insuportável, ele é aquele É. intelectualoide chato, sabe? Sim, ele Enfim, tá traindo ela como aluna. exato. Só que tem os momentos que ele fala, tipo, minha querida, você está É. sendo uma porta, Sim, entendeu? Que você dá você fala razão pra assim. ele também. Exatamente, você acaba dando razão pra este homem lixo, que ele É. é um homem lixo, Horroroso. entendeu? É. E aí, enfim, ela é atacada, né? O menininho encontra ela, chama a polícia. E aí ela reconhece, né, o cara que atacou ela no banheiro. E aí os policiais falam: ah, ele que matou a Ruth, né, com um gancho. Ele provavelmente usava essa figura, essa história do Candyman para as pessoas ter medo, porque ele andava com um gancho também. Então o Candyman nunca foi real, era esse cara. E a gente agora vai conseguir prender ele, porque ninguém lá em Cabrini Green aceitava testemunhar contra ele, porque tinha muito medo, né? Porque ele era o líder da gangue. Então ela falou: não, eu vou testemunhar. Daí eles, beleza, então você vai testemunhar. E aí ela tá indo pra casa. Ela Eu lembrei dessa parte. ela tá indo no estacionamento e Ai, a que bonita, olha, mano, sério, ela recebe as fotos, né, que a amiga devolve pra ela, a câmera, os caras tinham espancado ela, quebrado a câmera, ela consegue recuperar as fotos. Ela tá indo até o carro dela, ela começa a ouvir uma voz seduzente, ou chamando o nome dela. e aí, gente, pra mim é total Drácula isso. Isso daí E pra sim, mim é o total Drácula. Nem julgo ela neste momento, porque uma voz seduzente te feita chamando. não é só voz seduzente, pra mim, em vários momentos, ela parece hipnotizada com aquilo, Sim, meio que nem, por exemplo, pra quem viu o Drácula já, né, tem a Nina, né, uhum, que é a mulher que ele se apaixona, que ele atravessa séculos isso, e séculos atrás dela, enfim, né. Então, a Nina em si, ela é apaixonada na real pelo noivo dela, enfim, ela tem a vida dela, uhum, mas quando ela está com Drácula, ela se vê completamente à mercê daquele homem, sim. né.
E isso daí acontece com outras lendas, tipo, que é obviamente similar, né? Porque isso mesmo é inspiração, eu já falei. Inclusive, né, galera? Tem um Sim. episódio do 1001 Vampiros Nosferatu, tem aí. Sim. Mas acontece também o mesmo com o Nosferatu, né? De que, tipo, quando ele está ali, por mais que ela seja muito racional, né? eh, ela fica completamente encantada. Eu acho, né, que a minha perspectiva naquele momento é que o Kingsman traz sim também esse encantamento com ela, sabe? Sim, eu acho que sim. Tipo, esse não É uma entendimento. influência que ele tem, né, sobre ela, assim, tipo, ela Aham. perde os sentidos, tudo, né? É uma coisa bem, realmente, ela não consegue reagir, né? E provavelmente porque ele está encantando com ela, por quê? Porque ela tá voltando a chamar ele, né, gente? Porque, tipo, Uhum. se ela ainda está Ah, é, nesse morta. tempo ela falou o nome dele no espelho, obviamente, né? Exatamente, né? Porque Ela tem que chamou. ter, porra, né? Porque além dela falar o nome dele no espelho, né? Ele vê que, tipo, ela não fala porque quer caçoar disso ou coisa disso. Ele vê, talvez, provavelmente, brisas minhas, né, gente? Hum, Alguma inocência nela, alguma coisa assim, que talvez tenha remetido com, sei lá, a namorada dele, coisas do uhum. tipo, né? Que um adendo importante é que ela é branca, tá, gente? Isso, a Ellen, E porra, o porra, Kingsman pra é entrar loiro. lá em Cabrini Green, né, assim, foi, porra, a mulher chega lá com uma câmera na mão e quer conversar com as pessoas, porra, né, você só pode. Basicamente, então ele chega, ela começa assim, meu Deus, e ele hipnotiza ela, basicamente, né, e aí ele fala pra ela, você está fazendo as pessoas não acreditarem mais na minha lenda. E aí, por isso, eu vou ter que derramar sangue inocente para que a lenda continue. Que é essa história do livro, né? Que ele precisa que as Sim. pessoas continuem falando dele para ele continuar existindo. Então, eu achei isso bem interessante também, que ele te fala: você é uma pessoa racional que está lhe dando explicações racionais para as pessoas. Elas vão parar de acreditar em mim, eu vou sumir. Então, eu preciso que a lenda continue. E aí ela desmaia. E é um momento que você até pode, por exemplo, isso daí é uma percepção que eu tive mais velha. Eu vi Candyman pela primeira vez no SBT. O SBT era muito bom pra filme de terror, né? Sim. Lembro que eu vi como criança, eu devia ter o quê? Uns 9, 10 anos, né? Uhum. Mas, obviamente, que conforme mais velha você vai vendo, mais outras interpretações você tem. E aí, a interpretação que eu tive quando eu vi, tipo, mais velha, esse filme era tipo, mano, que estranho, só ela está nesse recinto, só ela está ouvindo Uhum. este homem, e este homem tá falando que, ai, olha, se não tem mais inocente, eu vou morrer. Mas ela que tá ouvindo isso, será que não é uma voz dela mesma, sabe? Sim. Porque, É. sabe, se ela ficou. Porque na minha cabeça durante o tempo foi. Se ela ficou tão obcecada por esse negócio, mas tão obcecada por esse negócio, que ela vê que ela quer continuar essa lenda, sabe? O Uhum. interior dela quer fazer essa lenda continuar, né? Sim. E aí ela desmaia e ela acorda em um banheiro toda ensanguentada. Aonde ela está? Na casa da Anne-Marie, que é aquela mulher que morava em Cabrini Green, que ela conheceu. Ela abre a porta e encontra a cabeça do cachorro decapitado, o cachorro Rottweiler da Anne-Marie. E a Anne-Marie está gritando muito porque o filho dela, o nenezinho Anthony, sumiu. A Anne-Marie vai pra cima da Ellen, porque vê ela ensanguentada com uma faca na mão Claro. e, porra, você tá na minha casa, que você tá, a minha criança sumiu, meu cachorro tá sem cabeça. Gente, A normal, Pelo certíssimo. amor Eu de também Deus. faria o mesmo. Sim. A Ellen se defende, assim, dá uma facada no braço dela e elas começam a brigar e chega a polícia e a Ellen é presa. Basicamente, né, as pessoas querem saber aonde ela levou o Anthony. Acho que é ela que sequestrou o Anthony, o bebezinho. Ela sai da prisão, né, o marido vai buscar ela, porque ela é uma mulher branca acima de tudo, então é só o marido ir lá, né, pagar a fiança que ela está solta. Ao invés de fazerem uma puta investigação porque sumiu Não, fucking bebê, a mulher não. decapitou um cachorro. É. Entendeu?
Até o advogado Não. fala, eles provavelmente estão esperando aparecer um corpo pra poder te acusar de homicídio. Eles não estão nem preocupados em achar a criança viva. Eles querem, tipo, aparece o corpo, a gente, né, acusa ela. E aí, enquanto ela tá de volta em casa, lá toda zoada, chega a Bernadette, que é a amiga dela. E aí, quando a Bernadette chega, ela começa a ver o Candyman de novo. E aí, ela desmaia de novo, porque toda vez que o Candyman vem, ela tem um orgasmo, eu acho, e parece realmente, inclusive. Parece mesmo, gente. Né? Parece que ela tá tendo um orgasmo. E ela vê a Bernadette tá morta, né? Então, ela Gente, ou seja... Vocês entendem por que da minha teoria? cara, porque realmente toda vez que ela apaga, alguém morre. Pô, Alguma minha coisa querida. horrível acontece. Pô, pelo Ai, amor que de Deus. aconteceu? Não sei. Desmaiei. Desmaiei. Mano, sério, se toda vez isso acontece comigo, eu vou desconfiar de mim. De verdade. Sim, justamente. Pra mim, E aí ela é levada completamente em surto, né, pra um hospital psiquiátrico. Ela Uhum. enxerga o Candyman lá, ela tá presa na maca, ela enxerga ele. E Só aí que ela ninguém grita, vê, ninguém gente. vê ele. E ela fica nesse hospital por 1 mês. Ela, tipo, um dia eles diminuem a medicação dela, ela tá bem. E aí eles falam, não, faz 1 mês que você tá aqui. O médico vai falar com ela, né? E aí ele mostra pra ela as filmagens, né, do dia que ela chegou, ela gritando que o Candyman tava lá e não tem nada nas filmagens, ela mesma vê que não tem nada. E aí o Candyman aparece de novo, mata o médico Ou, e solta ela. Basicamente, aí ela ataca uma enfermeira, rouba as roupas da enfermeira pra fugir. Ela não mata a enfermeira, ela só faz ela desmaiar, bate a cabeça dela. E aí ela chega em casa, no apartamento dela, só quando está ela tudo... desmaia mesmo. Não, e ela não desmaiou, né? Porque o Candyman fugiu, ele foge pela janela. Ai, gente. Ela vai pra casa e ela chega em casa e tá, tipo, tudo coberto com plástico, sabe? Você vai pintar a parede, e a parede de um rosa horroroso pintada assim. Ela vê, tá a aluna do marido dela pintando a parede. Mano, a mulher tá no hospital psiquiátrico 1 mês, internada, e o marido já levou outra pra casa, tá pintando as paredes, sabe? O Ai, luto olha, dele já passou, minha querida. Aqui, ó. nem tem luto. A vida corre. Meu Deus. Então, e aí ela fica putaça, né, e foge, e vai pra Cabrini Green. Ela tem visões de onde tá o bebezinho, Não, e o né? melhor é que é o seguinte, eu lembro exatamente que nessa parte eu falei, minha querida, você Né? tá numa cidade gigante, uma das maiores cidades dos Sim. Estados Unidos, sabe? Uhum. Certeza que você vai pra Cabrini Green mesmo, galera. É que ela, tipo, ela entra numa resolução, parece que dá pra ver nesse filme, porque o Candyman fala pra ela, né, que tirou tudo dela. Que, tipo, ela não Sim. tem mais nada, ela perdeu tudo. Que ela perde a confiança das pessoas, todo mundo acha que ela é uma doida, e de fato, né, não tem como não achar. Assassina, Uma assassina, perdeu o tudo marido, mais. perdeu a Mas casa. mesmo assim, eu não voltaria pra Cabrini Green, não, gente. Mas então, eu acho que ela volta lá pra tentar resgatar o bebê, que ela fala, porque não... ela começa a ouvir a voz não, né, o chamado do bebê, né. Isso, e aí o Candyman fala, ó, se você quer salvar ele, eu troco a tua alma pela dele, a tua vida pela vida do bebê. Então, se você quer você ser a minha oferenda, eu salvo, eu deixo o nenenzinho. E aí ela, beleza, então pelo menos vou salvar esta criança. Então ela volta, né, porque ela tá tendo visões de onde tá essa criança, e ele oferece imortalidade pra Ellen, né. Então, quando ela chega lá, o Candyman aparece. Ela encontra o bebê. Belíssimo, charmosíssimo, vozeirão, minha galera. Ele tem um vozeirão, né, cara? Nossa, eu queria ouvir ele lendo audiobook, eu gosto muito de ouvir Cara, audiobook. se eu não me engano, ele faz umas dublagens, ele tem uma carreira Deve muito ser. fodida, o Tony Todd, quer ver? Gente, Deixa eu ver. pra quem não lembra, ele também aparece no áudio. filme Premonição, ele adorava filme de terror. Sim, é verdade. Né? Ó, ele tá dublou o Venom no Spider-Man. Mano, do ele tá no Corvo também. Aham. Caramba, Ele realmente fez gostava filme. muito de filmes de terror. E aí ele falava, né, que ele foi o primeiro serial killer, né, de filme de terror Sim. negro. Realmente. O último filme dele, quando que foi? Vai...
quando ele morreu ano passado, né? Uhum. Ele morreu em 2024, não, Ele faz 2 anos já. faz 2 anos, mas se eu não me engano, É que ele vai sair filme participa... ainda dele, que é póstumo e tal. Tem o Premonição, né, o 6. Uhum. Isso, tem esse... ele tá no último... o Premonição, é o Final Destination, Uhum. isso aí. Ele Ele tá tá. na Noite dos Mortos-Vivos, sabe? Sim. Este homem, gente, Ele fez muita coisa, muita né? coisa. E é muito interessante por conta disso, né? Depois eu novamente me aprofundo muito, mas ele faleceu, né? Na verdade, antes de ver o Premonição, né? Sim, saiu Mas ele depois. gravou já sabendo que tava doente. Toda a equipe já sabia. Oh, Ele tadinho. tava muito E, doente. 69 anos. Tipo, o diretor sabia que ele tava muito doente e tal, mas como era um Premonição, Sim, tanto que, gente, ele está completamente debilitado, assim, dá muita dó, porque, tipo, sim. Ele nos tá com filmes câncer no estômago, né? ele era muito grandão, sabe? Alto, Uhum, forte, e ele tá bem esmirradinho, assim, né? Mas sim. porque como o Premonição 6, que é bem legal, ele tenta dar uma retomada, né, nos primeiros, enfim, é uma homenagem, né, Sim. pros primeiros Premonições, então acharam que tinha que chamar ele, e foi o último filme dele, né, ele morreu antes do filme estrear. Foi. Mas enfim, ele coloca o bebezinho. Tem essa questão da fogueira também, né, em Cabrini Green, que eles falam, todo ano eles fazem uma grande fogueira, tipo um festival, assim, lá do lugar. E aí tá lá, cheio de móveis, cheio de coisa pra ser queimada, e ele bota o nenê lá pra atrair ela. E aí ela chega lá e tem o nenenzinho, e ele fala, eu tô te oferecendo imortalidade, se você morrer comigo e com o bebê, ele realmente não queria, não queria soltar a criança, não, ele queria que fosse um sacrifício também, para ser mais chocante, né, a história. Você vai ser imortal, você vai morar comigo nas lendas, você vai ser lembrada para sempre. Só que ela consegue, né? E aí ela tá com um gancho que ela encontrou, né? E aquele menininho que levou ela até o banheiro para mostrar onde tinha acontecido a questão do Candyman, ele vê esse gancho no meio dos móveis e ele sai gritando para as pessoas de Cabrini Green, falando: o Candyman tá lá, vamos botar fogo. E aí vem as pessoas falando: pô, o Candyman tá ali, vamos botar fogo, sem saber que ela tá lá também. E aí as pessoas começam a jogar gasolina e tal, e botar fogo lá, e ela quer salvar a criança, ela consegue salvar o bebezinho, ela sai, né, pra fora da fogueira, só que ela está em chamas, né, ela tá pegando fogo já, e ela consegue entregar o nenenzinho pra mãe, só que ela morre, e dentro da fogueira, né, enquanto ela estava lutando com o Candyman, ela consegue cravar uma estaca nele, enfim, ele pega fogo. E aí você acha que acabou? Não acabou. Porque no funeral dela, que tá só o marido que levou. O marido, a amante do marido, e 2 amigos do marido, ninguém mais quer saber Nossa, a dela. mulher não teve paz nem no Coitada, funeral, né, véi, mano? pelo Levou a amor de Deus. amante no funeral, pelo amor de Deus. E aí ele olha, tá todos os residentes de Cabrini Green indo levar, né, prestar seus respeitos pra ela, né, condolências e tal. E eles colocam no caixão dela o gancho, né, que eles encontraram lá nas cinzas da fogueira. E aí depois aparece o marido dela em casa, que aí ele tá super fudido da cabeça, pensando, porra, eu podia ter feito mais. Ele já não aguenta mais a nova namorada dele, que é uma chata, tipo, sabe? Que merda que eu fiz. Velho que é adolescente fala, nossa, por que ela está agindo infantil? Sabe? Pra mim Exato, era muito isso. Por que ela é exatamente. tão infantil? Porque Por ela quê? é Porque ela uma tem adolescente? 18 anos, Pelo amor sabe? de Deus. Não, e a Ellen é linda, né, cara? Pelo amor Não, de a Deus, Ellen é que mulher belíssima. bonita. Linda, linda. E aí, ele tá nessa, porra, minha mulher é mó bonita, inteligente, troquei ela pra essa adolescente aqui, não aguento mais. E aí ele tá no banheiro putíssimo, assim, muito triste, arrependido, e ele fala o nome dela, né? Sem perceber, ele fala 5 vezes o nome dela. E o espírito da Ellen aparece com um gancho e mata ele. Eu adorei essa parte. Realmente, eu não lembrava que isso acontecia. Ela mata ele.
E, enfim, né, acaba o filme com um mural dela lá em chamas, né, uma pintura dela numa fogueira, onde ficava, né, o Candyman. Então, basicamente, confirmando que ela também virou uma lenda, né, que ela tá com ele, ela tá basicamente imortal ali, porque ela também virou uma lenda urbana, né. Sim, Mas é um filme, assim, é bem anos 90 mesmo, né, muita sim. coisa dele, muito mas eu acho que até hoje é um bom filme. Eu te falar, quando Eu eu acho que assisti eu era envelheceu muito criança bem. muito bem. Eu era muito criança quando eu assisti, eu não entendi metade do filme. Só falaram a gente só pegava a parte, tipo, falar no espelho, sabe, essas coisas de Uhum. criança, assim, você pega só essa parte. E aí eu não achava assim, eu não tinha medo. Eu não achava assim: "Ai, é um filme de terror, nossa". Não, eu não tive medo, é só um cara com abelha e gancho. E aí, quando você vai ver adulto, que você começa a pegar essas, né, essas outras questões e tal que o filme mostra, realmente é um bom filme. Eu gostei bastante de ter revisto ele, assim. Sim. Tem algo mais a Não, declarar? que eu ia falar mais um pouquinho sobre o Tony Todd. Ele gostava muito Sim. de ser o Candyman. Se você for ver no Instagram dele antigo, né? Tipo, porque ele Uhum. faleceu, né, gente? Ele sempre fala, tipo, que tipo, sei lá, ele é dublador, não sei o quê, e o Candyman, Ele é o sabe? Candyman. E ele é o Candyman. É. Por conta disso, porque é um personagem, gente, muito intrínseco por conta também, né? Tem um livro que é bem interessante, chama Terror Noir. Eu tenho que pegar pra Uhum. ler, porque sabe quando você pega trechos e você não leu inteiro, assim, de fato? Que é também da Dark Side. Gente, Dark Side podia patrocinar esse episódio. Podia, né? Mas o Terror Noir é um livro que fala sobre a presença de pessoas pretas nos filmes, né? Uhum. E acontece, quando eu falo primeiro, gente, não tô falando necessariamente o primeiro, mas existem muitos, principalmente filmes dos anos 80, feito por pessoas pretas, enfim, né? Mas ele é o primeiro dentro de um mainstream muito grande. Fora que ele tem Sim. cenas muito emblemáticas, né? Tipo, Uhum. quando ele abre a boca e tem aquelas abelhas, tinham Sim. abelhas de verdade quando ele Dá filma. pra ver que é de verdade, Entendeu? sim. Uhum. Então, tem essa questão de que era pra ele parecer amedrontador, mas ao mesmo tempo seduzir ela, sabe? Tinha Sim. todos esses pontos, né? Então, e ele consegue fazer muito bem isso. E eu acho que é um ponto muito importante de diferença também do livro, né? Que quanto parece uma monstruosidade pela monstruosidade, no filme, né? Dá pra ver que, tipo, a monstruosidade dele é pela monstruosidade que fizeram com ele, né? Que Isso. ele em si, a feição dele, óbvio que ele tem a mão de gancho, enfim, os caceta, né, Uhum. gente? Mas que ele não se torna um monstro em relação física, né? Sim, ele ainda é uma pessoa, né? Tipo, o rosto dele é normal, assim, não tem nada. Sim. Mas é isso, gente. Eu gosto muito deste primeiro filme. Eu lembro que nem eu falei, eu vi quando eu era criança, e eu fiquei encantada pela imagem, assim, porque eu lembro, Sim. pra mim, eu lembro deste homem de gancho, e era um casacão, e a boca É, com a com abelha. abelhas, assim. Pra mim era bem emblemático, e pra mim era, acho que mais diferente, assim, eu não chegava a ter tanto medo dele, Uhum. mas eu achava mais interessante porque nessa época que eu vi ele, foi a primeira vez que eu vi Pânico, por exemplo. Uhum. E eu achei. E o mistério, por exemplo, do Pânico era quem é o assassino, né? E o Sim. dele sabia que ele era um assassino, só que eu ficava, gente, mas então ele é mágico, ele não é mágico, sabe? Sim. Então, que também é um ponto interessante e também de quebra dessa época, eu acho, né? Porque É, a gente verdade. vê sempre serial killers como seres humanos, né? Sim. São É que é um humanos. filme slasher esse também, né? Não deixa de ser também. Exato. É, uma coisa que eu ia falar, o que que eu ia falar? Agora eu esqueci. Ah, não, então, é que esse filme, ele realmente, ele virou um clássico, né? Uhum. E ele é muito tema de muito estudo, né? Sim. Justamente por essa questão racial e essa questão de, tipo, eles usarem um lugar que existia de verdade, que era Cabrini Green, e traz muito essa discussão de, tipo, muita gente interpreta que ao que o filme mostra como terror é a vida real daquelas pessoas.
E eu acho muito legal que o filme novo pegou muito sobre isso, sabe? Por isso que eu gostei tanto desse filme novo. E aí, assistindo um depois do outro, porque quando saiu um novo, de 2021, eu não revi o primeiro Nossa, eu Candyman. revi, eu Então, fiz eu não revi. Então, eu não essa tinha muita coisa que eu não maratona. lembrava. E aí, hoje, assistindo um depois do outro, eu vi que realmente é uma sequência direta. Eles, todos os detalhes, né? Tem tudo ali do primeiro filme, eles usam no segundo. E de um jeito muito legal. Então, o Candyman de 2021, que é da Nia da Costa, que é uma diretora, ela também escreveu o roteiro junto com o Jordan Peele e o Wim Rosenfeld. Gente, não tem como ser ruim, né? A Nia da Costa com o Jordan Peele, pelo amor de Deus, assim, não não tem como dar errado, né? Gente, ela dirigiu, tipo, O Extermínio, o último que teve. Mano, é muito bom. Esse filme, o Bone Temple, ele tá melhor que o primeiro. E olha que eu gostei muito do primeiro. Desses novos, né? Tô dizendo. Mas esse Bone. Gente, eu tenho que fazer um Mil e um Filmes do Extermínio, porque esse filme. Ai, juro, é muito bom. Muito bom. Então é uma mulher, gente, que pra quem gosta de terror, filmes de gênero no geral, Fique de olho nela. fiquem de Sim. olhos nela. Ela, tipo, tem outros filmes, gente, que é mesmo. É um thriller policial pra quem gosta, eu gosto muito. Chama Little Woods também, que foi, eu acho que o primeiro trampo dela que eu gostei, sabe? E outra coisa interessante, gente, curiosidades. Ela dirigiu The Marvels, ela foi a diretora mais jovem a dirigir um filme da Sim, Marvel, sabe? Então, foi. tipo, não é pouca bosta. Não, ela realmente sabe o que faz. Então vamos ficar aí de olho nela nas próximas coisas que ela lançar, porque eu amei o Bone Temple, juro. Eu amei, assim, tá nos meus tops Eu não filmes lembro de se ela era terror, eu já. roteirista ou. Enfim, vou lembrar depois. Mas ela De ela qual? é do Premonição. Não tá aqui no negócio dela. É, Não, é o Little Woods, é o primeiro. Little Woods, né? Que é o primeiro. É. Enfim, ela fez esse filme. Ah, e desculpa. Ah, Tem um curta que eu vi no YouTube. Não sei se existe ainda. Que ela é diretora e ela é roteirista e ela também é atriz. Que se chama. É tipo, é de 2009, ou seja, tipo, sei lá. Se eu não me engano, ela tava na faculdade quando ela fez. Se chama The Black aham. Girls Die Last. É muito bom. Que é Muito tipo bom. que é como se ela fosse uma Final Girl negra, sabe? Então é Sim, muito bom, sim. gente. Bom, é isso. Aí ela tá começando a carreira dela, praticamente, né? Tem muita coisa aí pra ela Quantos fazer. anos que ela tem mesmo? Putz, deixa eu reabrir aqui, Nia vamos da ver. Costa, idade. Deixa eu ver aqui. 36. Gente, um bebê Até a minha idade! em relação a grandes diretores, gente. Nossa, é Que a muito nova, maioria tá aqui, sim. ó, no Bico do Corvo. Aham, Belíssima também, né, verdade. fia? Não. Linda, linda. Olha só, ela tem a minha idade, cara. Eu sou um mês mais velha que ela, só. Ai, que Ela é de legal. novembro. Legal. Então, me dá um presente aí, um filme novo, por favor, Nia. Então, esse filme novo é com o. Eu nunca sei falar o nome dele. É o Yahya Abdul. É Yahya, né? Yahya ou é Yahya? Pronuncia? Amiga, não sei. Yahya. Acho que é Yahya. Abdul Mateen II, que adoro ele tá no Conto da Aya, né? Ele é o marido da mulher da Eu principal. nunca vi, eu tenho que ver. Assim, gosto muito da primeira temporada. Mas é que pra mim, a premissa parece muito trauma porn e eu não quero ver É que isso. depois vira muito. É isso que eu ia falar. A partir da segunda é muito trauma porn. Pra quem não sabe, Muito. gente, quando eu utilizo o termo trauma porn, quer dizer o quê? Quando você pega algo que é extremamente traumático, coloca no Chocante. negócio e fala, nossa, olha a nossa crítica. O que eu falo de É. trauma porn? Quando a gente vai ver aquele filme que tem uma cena de estupro horrorosa, ai, olha, foi pra uma série que é bem isso, que eu odeio, que a galera gosta, que eu falo, gente, pelo amor de Deus. Aquela Dan. Horrível. Sim, eu nunca vi essa. Não vejo. Tem uma cena que, tipo, sei lá, gente, Dana é uma série de terror, inclusive eu comecei a ver porque falei, ai, que legal, pessoas pretas, né? Só Sim. que tem uma cena que a mulher tá sendo estuprada com um bebezinho do lado. Ai, não.
Porra, entende? Pra mim é tipo filme como a Serbian Film também. É isso. É tipo, é chocar por Eu chocar. não sei se a Lenda de Aya é parecido. O livro eu sei que não, que me dizem que tem boas resenhas. Não, o livro é muito bom. Só que eu não sei quanto a série, porque eu vi vários trechos assim aparecendo no TikTok, sabe? Que eram uns trechos que eu falava, vixe, acho que eu não tenho estômago, assim. Eu parei de ver também, porque pra mim já tava, sabe? E também me perdeu um pouco, já perdeu o foco, e aí eu fiquei, até hoje não terminei, nem sei se já terminou ou não. Nem lembro que temporada que eu parei, mas a primeira temporada... pleno. Foi isso, assim, ai, não aguento mais. Mas a primeira é muito bom porque é realmente o livro. Porque, assim, o livro, ele é uma história, ele é como se fosse registros que foram encontrados sobre aquelas mulheres, entendeu? Ele é como se fosse um diário de uma aia, só que a sociedade já ultrapassou aquilo. As pessoas estão estudando o que aconteceu no passado, que foi aquilo. As pessoas já estão no futuro. Então, elas estão estudando toda aquela crise da baixa de nascimentos, enfim, toda aquela questão do que teve, né? Virou uma teocracia e tinha as aias, então eles têm esses registros dessa aia específico que mantinha diários, e aí eles... Tanto que no fim do livro, dando um spoiler, que não é spoiler, né? É basicamente as pessoas numa convenção discutindo o que é aquilo, sabe? Como se fosse realmente uma tese, assim, estão fazendo uma palestra, né, sobre aquilo. Então é basicamente isso. Então, acho legal a primeira temporada porque eles pegam tudo que tem no livro e botam lá, como se tivesse realmente acontecendo. É muito interessante. Então, esse cara, né, voltando pro Eu falei Candyman de que novo. tem hora que a gente faz isso sem querer. Mas ele fez ele fez Black Mirror também, né, algum episódio, enfim. Sim. E tem o Common Domingo, né, que é o William Burke. Hã? Esse daqui, ó. Ah, não. Quem? Acho que pode... Apesar que... o William Burke, sim. Ah, e sim, que é o cara da lavanderia, verdade. Porque eu gosto muito desse ator, só isso, gente. Sim. O que ele fez mais? Eu não lembro o que ele fez. Cara, deixa eu tentar lembrar. Peraí que minha internet está um caos. Ele fez Euphoria. Ah, tá, não, entendeu? Nunca vi, Euforia. E é um filme irracional, que é bem legal também. Ele fez o Fear the Walking Dead, que eu gosto. Ah, nunca assisti também. Ele faz bastante coisa de TV mesmo, né? Ele faz mais coisa de TV. E agora ele vai participar, inclusive, do filme do Michael. Ah, eu quero muito ver esse filme. Gente, eu quero muito ver esse filme. Sim, estou no aguardo, sim. Ai, gente, olha, eu não tava tão animada. Aí eu vi o trailer e falei... Ih. Ele tá no X também. Tá. Mas voltando, né, gente? Parei. Voltando, tá. Basicamente, este Candyman se passa atualmente, né? E aí você vê também como a cidade de Chicago mudou. Ele bate muito nessa questão da gentrificação, esse filme. Eu acho muito legal, porque eu vivo em São Paulo, que é um tema constante em todos os bairros, toda vez. Eu lembro que, tipo, outro dia, eu sou proprietária de um apartamento aqui em São Paulo, né? Que é uma região não tão central. Mas é uma região muito antiga. E aí eu lembro que eu tava no bar, tomando uma cerveja, comecei a conversar com uma galera, porque os bar que eu vou, sem querer, eu converso com pessoas aleatórias, Bruna sabe? E aí uma pessoa falando assim, mas eu tô achando que aqui tá meio gentrificado, sabe? É uma conversinha. E aí você conversa com a pessoa, não, porque eu comprei mês passado um apartamento ali. E você fala, mas então, minha querida. Você está ajudando. Entendeu? Você também está ajudando. Exato. Mas então, porque o filme se passa em Cabrini Green, mas agora modernizada, né? Com estúdios, né? Apartamentos estúdio, apartamento... Que é a grande ideia. Por isso que eu falei que eu sou proprietária, gente. Não porque eu estou falando que eu estou ostentando, mas porque em São Paulo tá rolando muito isso, entendeu? Então tá muita gente até adquirindo, mas é uns lugares, gente, Bruna sabe que ela ficou num apartamento minúsculo. Sim, pequenininho. E aí,
Esse filme, na verdade, ele começa mostrando uma cena em 77, quando era ainda lá os projetos habitacionais, né, em Cabrini Green, que é a polícia em busca de um homem que chamavam de Candyman, um homem chamado Sherman. E aí eles perguntam pro menininho, saindo da casa dele, indo na lavanderia de um dos edifícios, e perguntam se ele viu, né, este homem. E ele fala que não. E aí ele chega lá embaixo, tem um buraco na parede e sai de lá um homem com um gancho na mão, né? Não, e fora que assim, esse filme, pra quem quer o medinho, esse daí eu senti muito mais. Assim. Esse, pra quem gosta de um medinho, eu gostei. E é bem feito. Não é um gancho de carne, que nem é o primeiro Candyman, né? É um gancho, realmente, é um gancho, como se fosse uma mão mecânica, né? Mas é um gancho. E um homem de sobretudo amarelo oferecendo doces para esse menino. E ele grita. Só que ele grita de susto, só que ele vê que a polícia começa a vir, né? E ele comenta: a primeira vez que eu vi medo foi nos olhos dele, quando ele escutou a polícia se aproximar. O homem, né? Não o menino. Ele pega um docinho e sai. E os policiais entram lá e espancam o homem até a morte. Este homem negro. E aí ele conta a história depois, né? Que é justamente este homem que você falou, que é o William, né? Depois ele conta essa história. Uhum. Que o Sherman era um homem que vivia lá. Ele costumava dar doces para as crianças, balinhas, esse tipo de coisa. E aí, um dia, uma criança branca encontrou, não lembro se morreu ou não, com aquela lenda urbana, né, de ter gilete dentro da bala. E aí, quando ficaram sabendo que tinha esse cara em Cabrini Green, de que distribuía doce, botaram a culpa nele. A polícia foi lá e espancou ele até a morte, só que ele não era culpado. Depois continuou aparecendo doces com gilete, descobriram que não era ele o culpado. Mas a história acompanha, então, em 2019, um homem artista, pintor, chamado Anthony McCoy. Que eu, quando vi a primeira vez, eu não lembrava o nome da criança do primeiro filme. Passou assim na minha cabeça. Nem percebi. Mas sim, é o mesmo Anthony. Eles deixam claro desde o início, né? Que é o menininho lá que ia ser sacrificado. Não é mais um menininho, é um homão. Pra ser o Candyman tem que ser um homem bonito, né? Não adianta. Não. E ele vive lá em Chicago com a namorada dele, que é uma diretora de galeria de arte. Eles são todos, né, da arte, o casal das artes. Que é meio, tipo, que nem eu falei, é uma questão de... Desde o livro, do primeiro filme, enfim, são sempre mulheres acadêmicas, pessoas interessadas. Uhum. E o que é legal é que tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no conto, conversas interessantes. Isso, sim, é verdade. Né? Que meio que, por exemplo, na lenda aqui de Candyman, por eles serem da arte, eles discutem sobre arte e o Candyman e tudo mais. No primeiro, que eles discutem mais sobre o urbanismo, porque são todos acadêmicos, eles discutem sobre lendas e tudo mais. Então eu acho interessante os diálogos desses dois filmes, né? É verdade, é verdade. Não tinha percebido isso, é um bom ponto também. Enfim, ele, em um jantar, né, com a namorada e o irmão da namorada, que vai apresentar o namorado novo pra namorada dele, né, enfim, pra irmã, o irmão dela conta uma história, né, ele fala, vou contar uma história de terror. E ele conta a história da Ellen, que é a mulher do primeiro filme, e ele fala, não, porque ela ficou maluca, ela ficou obcecada com o Candyman, e ela decepou um cachorro, matou uma criança e morreu queimado numa fogueira. Tentou matar uma criança, ele fala, né? Que ela tentou correr em direção à fogueira com a criança, as pessoas salvaram a criança e ela foi pra fogueira, assim mesmo. E aí o Anthony fica, poxa, eu quero saber dessa história. Como assim eu moro aqui e, né, ele tá com um bloqueio de artista, que ele faz meses que ele não consegue pintar nada.
tá sem inspiração, né? E aí ele sai dar uma volta lá, onde ainda tem algumas casas, né, dessas antigas que as pessoas moravam, e ele conhece o William, que conta essa história pra ele, e conta a história do Candyman, né, que fala, se você falar 5 vezes no espelho, ele aparece, o espírito do Sherman, que era esse homem do docinho, né? E aí ele se inspira por isso, né, e cria uma peça de arte que se chama Diga Meu Nome, e para colocar nessa galeria, né, que a Brianna, que é a namorada dele, é a curadora, e basicamente é um espelho do banheiro, que você tem que falar Candyman 5 vezes na frente do espelho, e você abre o espelho, dentro do espelho tem as artes dele lá de pessoas espancando o homem negro, né, que é essa história do Sherman. E basicamente, enquanto ele está fazendo pesquisas, ele toma uma picada de abelha na mão, né? E começa a ficar obcecado, né? Assim como a personagem da Ellen, ele também fica obcecado pela história do Candyman, né? Ele começa a realmente perder os sentidos ali. Tu não sabe se ele tá ficando maluco da picada na mão dele, que tá virando uma pereba gigante, ou se aquilo lá realmente tá Sim. acontecendo. Essa parte eu Vira uma lembro pereba. muito, porque fica meio. Cara, vai pro hospital que eu acho que. Coisa de americano, né? Que não tem SUS. Aí, tipo, os caras não querem ir pro hospital Apesar gastar uma é coisa fortuna. de homem às vezes também, viu? Também, Que meu verdade, é pai, nossa verdade. senhora, velho. Sim, quem Tá trabalha numa em gripe, hospital parece que costuma tá dizer, né? morrendo. Você Que fala, nossa, vamos levar é. no hospital. Ah, não. É só uma gripe. Chega o Então por cara que com você está morrendo? o dedo decepado, colado com fita durex, sabe? Uns negócios assim. É. Basicamente, ele começa a ficar bem obcecado e pintar quadros de homens negros, né? Que ele não sabe quem são, mas que estão, tipo, com a cara deformada, enfim, várias coisas. Ele não sabe, ele vai ficando cada vez mais maluco. E aí, as visões dele, ele começa a ver o Sherman, né? Este homem que era o Candyman, no espelho. Em vez de ver o próprio reflexo, ele começa a ver o Sherman com um gancho na mão e tudo. E ele fez essa coisa na galeria, né? E aí está o cara que também trabalha com a namorada dele, né? Ah, Que é o outro curador da galeria, o dono da galeria, está lá com uma insuportável. jovem, tá lá com uma jovenzinha, e estão falando mal da arte dele, que tá horrível, que ninguém gostou, e ela fala Candyman 5 vezes no espelho, e os dois são brutalmente assassinados, né? Não, e assim, é uma morte bonita, assim. É bem trash, bem gore, assim, eu E gostei, de esse filme é verdade, eu muito não gore. esperava tanto, assim, Não, sabe? Eu gostei muito. é muito sangue, né? É, Realmente, a Nia da Costa não economizou ali na quantidade de sangue desse filme. não. E aí, a Brianna encontra eles no dia seguinte, né? E o Anthony só fica feliz porque citaram o nome e a arte dele na reportagem da TV. Certíssimo. Certíssimo. Nossa, um casal foi encontrado brutalmente assassinado em frente a Say My Name, que era a arte dele, né? Do fulano de tal. E ele fica, nossa, falaram meu nome. Bom, Ai, a vida do artista, né? Qualquer migalha ali, ó. This is Euphoria Calvin Klein, the new Elixir collection, featuring 3 parfum intense scents, inspired by a unique orchid accord, paired with vanilla, each with its own distinct attitude, each with its own universe. Bold Elixir, sensual, woody, addictive. Magnetic Elixir, sweet and romantic like a lingering touch. Solar Elixir, a radiant expression of joy. Ultra concentrated for amplified impact and lasting power. Find your Euphoria. Discover the Euphoria Elixir collection by Calvin Klein. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Isso. E aí, por conta desse assassinato, a crítica de arte, né, que tinha achado a arte dele uma bosta, porque estava muito explicitamente, assim, era óbvio que estava falando a arte dele, né? Não era nada subjetivo, assim. Não tinha nada para interpretação, né? O Tava que tudo eu na tua achava cara. mais interessante do que qualquer outra coisa, porque às vezes. Minha interpretação, tá, gente? Mas Uhum. a minha interpretação pra arte dele é que o racismo ele é óbvio, entendeu?
Ele não Sim, é nada também. escondido. Então, tipo, ele tava mostrando de maneira óbvia, né? Exato. E aí ela chama ele para uma entrevista e fala: não, a crítica que eu ia fazer vai virar um artigo, né? Muito maior e tal. Enquanto ele está no apartamento, com aquela pereba dele aumentando cada vez mais. Gente, que aflição. Porque, gente, vai mostrando aos Aham. poucos aquela pereba E vai subindo pro braço, assim, ó. Ah! gangrenando, e você começa a flicar. Por isso que eu falei que o A filme, o fliceta. primeiro filme, tipo, legal e tal, bem anos 90, não mostra tanto, né? Não tem um gore tão explícito e tal. Quando eu vi a resenha do primeiro da Lenda de Candyman, foi pelo Jetro, né? Gente, eu sempre recomendo o canal dele. É um canal de 350 anos atrás, mas pra quem gosta de terror, ele é um cara, um expert, assim, né? Brasileiro, tá, Sim. gente? Muito legal. E aí, eu lembro que o Jetro falou que tinha um gore ali pesado. E aí eu falei, bom, se este homem, que ele mesmo fala, que ele vê sempre um filme, comendo, tomando um chocolate quente, entendeu? Se este homem está falando que está pesado, eu acho que vai estar um pouquinho. Quando eu vi essas cenas, eu falei, caralho, eu achei usado demais por ser um filme mainstream, sabe? De verdade. Sim, verdade. Eu lembro que eu vi ele no cinema até, sabe? Eu acho que tá, hoje em dia, agora, atualmente, o pessoal tá tendo mais liberdade, né, de ter mais gore em filme de terror e ter mais orçamento, né, porque, ai, vem com esse papinho de, ai, não é terror. É terror sim, gente. Hereditário, porra, aquela outra do Fora a Midsommar qualidade também. de efeitos especiais, porque os efeitos especiais, Sim, por exemplo, tanto. Obviamente que muitas vezes eles utilizam também os efeitos digitais, por exemplo. Antes, se você precisava de efeito especial físico, efeito digital, e você não tinha tanta grana, putz, falido. Já era, aquele filme exato. vai virar um filme engraçado, né? Mas hoje em dia não, a galera consegue, né, se virar. Então. Exato, e tá tendo mais financiamento pra esse tipo de filme, eu acho que agora o pessoal tá aceitando um pouco mais, eu fico muito feliz também. Mas não vem com esses papinhos de, ai, não é horror, ai, eu não sei o quê. É new terror horror. sim, porra. Nossa, New horror. Ah, porra, vai se fuder. Até terror sim, porra. Por que terror não pode ser bom? me irrita Ai, que esse lance de mania. new horror, que basicamente a galera não respeita a própria história do terror. Exatamente, querendo fazer uma nova categoria, porque aí o terror não pode ser bom, é isso? Nossa, Terror é terror de só crítica lixo. social do Jordan Peele, tipo... Ai. Sempre existiu, gente, crítica social, pelo amor de Deus, sabe? Você realmente não sabe a história de terror. Enfim, Lacramos. Ele tá na casa dessa crítica, dando a entrevista dele, e aí ela fala, vou no banheiro, daí ele vai, aproveita e fala o nome do Candyman, tu tem que falar o nome dele. Puta ideia Não mostra. merda! Não mostra se ela fala o nome dele ou não, mas óbvio que ela fala, né? Mas assim que ele tá na casa dela, ele olha pro espelho e vê o Sherman completamente. E ele começa a ficar paranoico, assim, e ele vai embora. Assim que ele sai do apartamento, a mulher morre. É assassinada, né? Bacana, Por um galera. ganso. Muito bom. Lembrem a todo momento que ele é negro. Então. Exatamente. E aí ele vai atrás do William, né? Pra tipo, porra, o que tá acontecendo? O que é isso e tal. E aí o William fala da lenda do Daniel Robitaille, né? Que é esse artista e tal. E aí ele fala basicamente, essa lenda ela vai se renovando por gerações com as almas de outros homens negros inocentes que foram mortos. Como é o caso do Sherman também, né? Que é aquele homem das balinhas. Então, esses são os homens que ele estava pintando sem saber. Eu achei muito legal essa questão desse filme, porque ela basicamente pega o primeiro filme, a lenda é por conta, ela é meio que causa violência, né? E nesse não, ela é uma consequência da violência que essas pessoas sofrem. Eu achei muito legal eu isso. acho que assim, e aí, por exemplo, no primeiro filme, mostra também, eu acho que, só que aí não é tão enfático, né? Mostra como se ele fosse um grande, como vou dizer, eu não sei, eu não lembro direito o termo, mas amargurado,
sabe? Uhum. Como se ele fosse um Sim. grande amargurado do jeito Aconteceu que com mataram ele, né? ele, né? Sim. Então, o interessante nessa segunda percepção diz que não se trata necessariamente de uma amargura, mas sim de um próprio maldição entre pessoas que sofrem, né, essa É um trauma, violência, né, né? E é um coletivo. trauma, exatamente. Então, você encara, ao invés de ser uma amargura, que é algo que parece que você que não superou, por um trauma, Uhum. que é algo que você pode ter superado, mas acaba tendo que voltar, sabe? Exato. E ele é basicamente isso, né? Você tem essa questão do racismo, que homens negros, principalmente, né, são assassinados ali, inocentes, por conta do racismo, e é esse trauma coletivo que acaba transformando essa dor, né, coletiva numa figura ali que ela espalha violência, né? Acaba causando outras violências. Enquanto isso, uma menina que tinha ido na galeria, né, tá na escola e convence as amiguinhas a fazer a brincadeira do Candyman Não, no nessa banheiro hora da você fala, escola. gente, por quê? Sendo que eu faria isso se eu fosse adolescente. É, sim, todas morrem. E Não é o uma Anthony mortezinha, galera. não, é horrível. O Assim, essa Anthony cena, pra mim, é uma das é muito melhores dos boa, últimos tempos, de é muito verdade, assim, boa. de massacre, assim, de fantasma. Genial, cara. É É muito bom, genial. porque você vê pelo perfil da menina que entrou no banheiro e tá sofrendo bullying das outras e tá presa ali sem saber o que tá acontecendo, né, ela só vê pelo Exato, fresta de ela vê baixo. a fresta e os barulhos, e aí você É, fica, e o meu Deus, espelho e tal, cara. é muito bom. O Anthony finalmente vai para o hospital, porque o braço dele tá quase caindo, e aí ele sai do hospital e ele vai falar com a mãe de no hospital eles falam: "Ah, bem-vindo de volta", e ele: "Como assim? Eu não nasci aqui, eu nasci em tal parte do sul da cidade", e eles: "Não, diz o que que você nasceu aqui", que ele estava lá perto de Cabrini Green, né. E aí ele vai falar com a mãe dele, e ele chega inclusive é a mesma atriz, né, que faz a Anne-Marie no primeiro filme. Sim. A Vanessa Estelle Williams. Ela tem a cicatriz no braço, né, da Ellen, que deu a facada nela. E ela fala: "Não, realmente, você viveu lá naquele outro bairro, mas você nasceu e morou 2 anos em Cabrini Green". E aí ela fala que a história toda é real. Você foi um bebezinho né, que foi sequestrado. E ela fala: "Ah, no início eu achei que tinha sido a Ellen, mas depois não, eu vi que não, que foi ele, que foi o Candyman". A mãe dele acredita, né, nessa história do Candyman. Ele volta pra casa, né, tá doidão, e enquanto isso a namorada dele, a Brianna, procura o William, porque ele tinha falado do William, né, pra ela, e ela é sequestrada pelo William e levada até uma igreja abandonada, e chegando lá está o Anthony, né, já num estágio, assim, ele tá catatônico, né, ele tá todo fudido, metade da cara dele já se foi, virou colmeia de abelha. O William corta a mão dele fora e bota um gancho. Gente. E ele fala, e bota um casaco nele e Sim. fala: "Não, a lenda precisa continuar", ele fala, né, tipo: "Eu sabia que o bebê ia voltar aqui, porque é um ciclo, e eu estava esperando este momento, porque a gente precisa ter o Candyman aqui, porque ele é uma figura que, né, pra manter esse lugar e tal". E a Brianna consegue fugir, ela mata o William a punhaladas de caneta, e Loucura essa parte o também, gente. doideira, né. E o Anthony tá lá todo fudido, chega a polícia, ela tá com o Anthony nos braços, ele tá realmente na merda, todo fudido, morrendo, ela tá com ele nos braços, no chão, assim, ele tá meio desmaiado, chega a polícia e atira nele. E Ai, prende ela, né. E aí ela tá dentro do carro da polícia e entra o policial e fala: "Ah, você sabe, né, você vai falar que o seu marido veio pra cima do policial armado e a gente não teve opção a não ser matar ele. Ou você pode não falar isso e você vai ser acusada e a gente vai dizer que você ajudava ele a matar as pessoas". E aí ela fala: "Não, então deixa eu olhar no espelho e eu falo o que você Ai, quiser". essa cena, puta que pariu.
Essa cena pra mim Ela é tá é cartática. muito bom, né, ela tá no banco de trás, ele vira o espelho pra ela e ela fala Candyman 5 vezes. E quem aparece, né, é o Anthony, mata todos os policiais ali presentes, solta ela, né, incrível, maravilhoso. E enquanto ele anda em volta do carro, ele vai se transformando nesses outros homens que também morreram, né, o Sherman, o Daniel, e, E aparece o esqueci o nome do ator, do Candyman original. sim, o O Todd, Todd, né, né, sim. aparece o Todd também, que é bem O Tony legal. Todd. Inclusive, ó, olhando aqui, eu não sabia, outras imagens que ele se transforma eram de homens, de histórias reais, de homens negros que foram assassinados em linchamentos, incluindo um que a gente fez do George Stinney, um Fez? Deixa caso eu ver aqui. que ele foi executado, ele tinha 14 Fez, anos. fez, fez. George Sim. Clooney Jr. fizemos, sim. Isso. Então, também é ele, James Byrd Jr., que também foi assassinado por supremacistas brancos em 98, e o Anthony Crawford, que era um homem, no século XIX, um homem negro que também foi linchado. Então, eles realmente resgataram essas figuras, né, para mostrar. Porque é isso a base do filme, né, da lenda do Candyman. Então, esse filme mostra isso, né, que é esse trauma coletivo aí. O Candyman se transforma, então, ele não é essa. Ele é meio que uma vingança, né? Ele é tipo a consequência de toda essa violência após violência, de geração em geração em geração, que uma hora ela vai voltar contra você, né? Então ele vira essa figura que é meio que um vingador mesmo, né? Então, e ele fala pra ela no final, pra Brianna, pra contar pra todo mundo que ela testemunhou, que assim ele continua vivo, né? A lenda do Candyman. Sim. Então, acaba o filme aí, quando ele se transforma no Tony Todd e fala pra ela, né? Conte pra todo mundo. Outra É coisa isso. que eu ia falar é, né, como Clive Barker, né, encarou sobre tudo isso, né, que eu tinha Uhum. notado. Ele falou assim que primeiro ele gostou muito como Uhum. o filme novo abordou também o filme antigo, né, e tal. Uhum. O filme foi escolhido na época pela Nia Costa, porque era um filme que ela via na infância e pra ela era muito, tipo, foi a primeira vez que ela via pessoas negras envoltas em filmes de terror, né. Uhum. Por isso que ela também quis fazer, né, que ela poderia ter feito outra história, né, com Sim, sim. por causa disso. Mas esse é uma grande homenagem ao primeiro filme, esse. Dá pra ver que ela realmente sentia o Isso. carinho, assim, pelo primeiro filme e fez questão de fazer tudo, tipo, chamou os mesmos atores, tudo, né? Lindíssimo. O Clive Barker também disse que ele gostou muito que o filme da Lenda de Candyman, por mais que se conecte, né, ao clássico, enfim, ao filme original, é um filme que você consegue ver independente. Isso daí também eu acho muito interessante, porque eu Sim. sei que, por exemplo, se eu for indicar para um adolescente, muito pouco provável eu vou indicar o Candyman original, entendeu? Sim, Porque verdade, para ele verdade. vai achar meio chato, meio, né, enfim, né? Uhum. Mas o novo Candyman é muito bom. E também o Cleaver, ele sempre adaptou, né, as adaptações. Ele gosta, né, É. E aí, por exemplo, tanto que, tipo, no primeiro filme, né, quando o Da Costa, né, que é o diretor original, sugere ser em Nova York, ter pessoas negras, ele falou assim: "Ah, pra mim foi um golpe de mestre, sabe, o cara foi mais Uhum. cerebral que eu", sabe, então era Sim, isso. aí ele fala, né? É. É muito bom. E aí ele diz que ele gostou também porque o novo filme tem uma atualização conceitual e política, né, que ele Uhum. aprofunda a questão antirracista, né. Então ele diz que explorava o trauma histórico de uma forma que expandia a mitologia que ele criou nos anos 80. Sim. E é Então, verdade. e que é verdade, né, tipo, eles pegam uma lenda, um conto, que era só um conto, né, e Uhum. criam em algo muito maior. E eu acho que o interessante também no filme novo, né, da Lenda de Candyman, é que não é que só apenas tornem algo maior, tornem algo gigante de fato, né?
Sim. Porque é algo que dá a entender que a perpetuação não é simplesmente pela existência ou não daquele fantasma, entre aspas, né? Mas sim por algo que é intrínseco numa sociedade racista, né? Que é a morte de pessoas inocentes pela raça, né? Uhum. Enfim, brisei aqui, galera, Exatamente. mas... Ah, mas tá ótimo. É isso aí mesmo. É isso aí, gente. Mas é muito, muito bacana mesmo, assim. Se você não assistiu, toma todos os spoilers do Se você mundo, não mas assistiu, vale a pena ver, vale a gente. pena. Eu Sério. acho que, de verdade, é um filme que a gente falou... os dois filmes, né? A gente Uhum. falou muito sobre eles, mas eu acho que são muito visuais. Outra coisa que eu acho Sim. muito interessante. Então, eu acho que mesmo quem nunca viu e tomou vários spoilers, né? Tenta não absorver tanto. Mas eu acho que serem muitos visuais. Tanto que o primeiro eu já achava muito isso, né? Uhum. O livro fala disso, né? Porque o interesse começa pelo visual, né? Que é Sim. que é a mulher que começa a pesquisar as pichações. Sim. No segundo, no filme, né? No primeiro filme, também tem o visual que é sobre a arquitetura, sobre a visão Sim. que se tem, né? Ela também acaba se atraindo por uma imagem, enfim. Já no último filme, começa com o quê? Artes, entendeu? Artes Ele plásticas. é. Então, é Exato. totalmente visual. Então, eu acho que é um filme que vale muito a pena, mesmo se você tomar spoiler, porque eu acho que o plot dele não é o que te liga tanto, né? Mas o que ele Sim. faz você sentir. E olha que vários sentimentos nesse último filme, viu, gente? Eu acho que é um filme Muitos. de verdade muito subestimado, assim. Que poderia estar no Uhum. hall, pra mim, tipo, perto de como é mesmo o nome daquela porra do filmezinho. Tô tentando lembrar nomes de filmes que são muito legais. Mas perto como filmes como Us, ou como Sim. Midsommar, sabe? Sim, Perto sim. desses filmes. Pra mim, ele tá nessa categoria, assim, de Deste novos hall. filmes de É que eu terror. acho que ele não é tão conhecido, mas pra mim deveria ser, assim, porque ele, de verdade, dos últimos filmes, eu acho que ele é muito bem feito. Acho que talvez ele Uhum. não é tão conhecido porque a galera tava muito acostumada, talvez não tanto. Que nem eu falei, esse gore tá rolando no mainstream? Tá. Mas eu acho que eles dão uma abusadinha. Isso não é uma crítica, Deus me livre, entendeu? Mas eu acho que também tá ligado muito à questão de ser ligado com um filme antigo. Porque Talvez, esse talvez. Hall aí que a gente tá falando de filme, todos são filmes novos, né? Talvez Então, também um a maioria deles. preconceito, né, que a galera tem É, com filmes de homenagem, né? exato. A maioria deles não é bom, né? Se a gente for ver. E, Exatamente. tipo, É que nem, por né? exemplo, que eu tava falando do Premonição 6, que eu gostei muito. E Eu não terminei de ver esse E ainda. aí, quando eu Parei na falei disso metade. pra um amigo, meu amigo, mas premonição? Tipo, entendeu? Por conta Aham. disso, que a gente tem um conceito de que ou é um reboot ou alguma coisa assim, vai ser ruim, né? Exato, E a gente exato. tem que lembrar que ultimamente tá tendo coisas ótimas. Esses dias entrei numa treta incrível com uma amiga minha, Ah, porque que eu falei que Nosferatu novo, pra ah. mim, melhor Sim. que o velho, entendeu? Ah, pra mim também, porque eu não nasci naquela época pra achar aquele filme bom, pelo amor de Deus. Porra, sim, amiga! É isso! Eu não sou, porra, sabe? É isso. Ou Eu que entendo que não. teve sua importância e tal, mas pra mim, o atual é melhor, porque eu sou de agora, eu não sou antiga. Pô. Outro também que eu falei que também, ó, fui criticado uma vez, que eu falei que Suspiria é Ah. novo. Eu gosto muito do novo, eu não vi o original, Do acredita? Argento é experimental, né? Anos 70, aquela Sim. pira, mas, tipo, em relação a terror, horror, enfim, pô, o novo, Eu gostei sensacional. bastante. Inclusive, Gostei outro bastante. também superestimado, não é? Subestimado, que também está no hall desses outros, tá, gente? Uhum. Porque um dos melhores filmes da atualidade tem que ter uma paciência, que é 5 horas de filme, mas. É longo pra É porra, longo né? nossa, tem que Meu ter uma energia ali, Deus. ó. Que eu comecei a ver com Nossa, sono, não deu certo, aí não dá. não dá certo. Você tem que dedicar um tempinho ali pra ele, Exatamente. realmente. Por que eu tô falando isso tudo? Ah, lembrei. Porque Ah. as pessoas têm preconceitos com reboots e tudo mais, mas eu acredito que
dá pra você perceber quando é um velho caça-níquel e quando não é. Entendeu? Sim, E verdade. experimentem assistir filmes, de verdade. Eu, durante muito tempo, quando eu era mais blasé, sabe? Eu falava, ai, eu não vou assistir esse filme, porque, sabe? Não, eu vejo tudo que é coisa. Eu vejo. Pode ser um cocô. A gente, hoje em dia, pode mudar, entendeu? Fechar, ver o filme. A gente não é que nem antigamente, que a gente alugava uma fita e já que a gente alugou, a gente vai ver até o final, entendeu? Sim. Agora não, agora dá pra gente mudar isso, enfim, né? Vocês entendem. Então, a gente pode não ver, não assistir inteiro. Então, se arrisquem a ver filmes, inclusive filmes reboots, que eu acho que ultimamente são muito bons. E eu acho que os filmes reboots que estão tendo são muito bons, só que às vezes são pouco valorizados por serem reboots, né? Exato. É isso. Ó, você quer indicação? Eu vi um filme bem bacana esses dias, semana passada, que se chama Out of Darkness. É de 2022. Já viu esse filme? Qual? Que é na era paleolítica. Qual? Deixa eu ver. O nome? Out of Darkness. Deixa eu ver como é que é em português. Out. A Origem do Medo. Eu vi na Amazon. Peraí, que eu acho que eu vi. Já viu esse filme? Peraí, deixa eu ver se eu já vi. É 45 mil anos atrás a história, se você... Pô, não vi não, hein? Porra, é bom, assiste, amiga. Fica aí minha indicação, então, pra filme recente. Eu não tinha ouvido falar desse filme em lugar nenhum. Pra dar indicação, por que você não me falou antes, ô porra? A indicação, assiste aí, não, então, se você... tinha preparado uma indicação, agora eu vou ter que entrar agora. Não, amiga, não precisa, agora só lembrei eu quero dar agora. uma indicação. É porque eu assisti semana passada e eu nunca vi ninguém falando desse filme e eu achei ok, achei legal, achei uma boa premissa que ninguém nunca tinha feito, um filme de 45 mil anos atrás de terror, bem executado, é ok, é um filme bacana, pode assistir ali final de semana, não vai ser uau, nossa, que filme maravilhoso, mas é divertido, gostei, achei bacana. Eu tenho um filme que eu mostrei pra Bruna aqui quando ela tava em São Paulo, que ela gostou, achei divertido, pelo que eu me lembro. Que era Abigail. Ai, gostei sim de Abigail. Gente, sabe por que eu lembrei desse filme? Porque a gente tava falando até agora, não vou dar spoiler. E o que me irrita muito, outra coisa, me irrita muito posters spoilentos, tá? Sim. E esse tem um pôster spoilento, então é meio óbvio, então, enfim. Mas. Eu não vi. Ainda bem que ela não viu. Quando eu fui mudar, eu falei, amiga, não vejo. Você não viu? Eu fiquei, você não viu, né? Você não, viu, eu né? não vi. Ela falou assim, não, amiga, não vi. Eu fiquei, que bom, cara. Mas enfim, porque é um filme que tem uma questão de terror aí, que a gente até comentou, mas tem muita coisa de ação. Então, esse filme me lembrou muito filme anos 2000, de terror, de agitação, de mansão mal assombrada, sim, de mansão, sabe? Ai, adoro. Inclusive, você viu que vai lançar o... 8 Fantasmas? Não é 8 Fantasmas, porra. 13 Fantasmas? A versão nova. Sério? Você não viu? Não sabia, não. Eu vi que vai ter um Godzilla novo. Não, vou lançar a versão de 13 Fantasmas, onde vão explicar a origem de cada um dos fantasmas. E vai voltar o elenco original. Vai voltar o... Caramba, eu vou ter que rever, então. Porque esse é um clássico de tu alugar a fita e assistir com os coleguinhas de tarde, sim, né? Vai voltar, tipo, o Tony Shelby, que é o ator lá, né? Lembra que fazia o Monk, né? Vai voltar todo mundo. Sim. A Shannon Elizabeth, que era, tipo, a gostosona que também fez, gente, American Pie, Caramba. sabe? Vai voltar o Matthew Lillard, vai voltar todo mundo. Ai, que legal! Vai voltar, tipo, os filhos dele também, crianças, enfim. Sim. Pelo menos é isso que eu ouvi falar, né? Porque o Matthew Lillard, ele não gostava muito do filme, né? Sim. Mas é porque... Então, por que eu assisti esse filme aí? Eu indiquei porque ele é da galera que fez o Saint Maud, que eu amo esse filme. Amo esse filme. Já assistiu, né? Então, daí eu vi que era dos mesmos realizadores e tal. Então vou ver. E achei interessante. Então fica aí a indicação. Isso, gente. É isso. Se você tiver aí qualquer comentário, pode comentar, gente. Pra quem não conhecia, este é o 1001 Filminhos, onde a gente fala de muita coisa. Não, e assim, eu vou ignorar qualquer comentário, tipo, vocês falaram demais, gente, a gente avisou.
Não, é isso. A gente Ah, e vocês avisou. saíram do tema. A gente avisou. A gente avisou, exatamente. Falta de aviso não foi. Se você ouviu Se até você ouviu agora, até parabéns. agora, foi o que você Quase quis. 2 horas falando. É isso, gente. Então, se você quer mais 1001 filminhos, pode ajudar a gente. Todo apoiador tem acesso aos 1001 filminhos. A gente em breve vai voltar com mais edições. Espero eu. Vamos, E é vamos. isso, né? E em breve teremos novidades também, tá? Fiquem Ah, ligadinhos. é verdade. E agora a gente pode acreditar. Pode acreditar que é verdade, é verdade. Porque a gente sempre fala que vai trazer novidades e a gente não traz. Mas aqui, como agora a gente está tendo ajuda, vai ter, então, sabe? Existem 100%, pessoas gente. organizando coisas pra Organizando. gente. Exato, então por isso vai ter coisa nova. Semana que vem, Ninguém fiquem mandou ligados. seguir podcast de gente atípica. Exato. É isso. Ai, gente, é isso, É né? isso, gente. Então, beijinhos. Tchau, Beijo, tchau. Até tchau. semana que vem.